Ok, vamos lá. Foi grava. Bora lá. Então, o que foi que vocês imaginaram de algoritmo? Quem quer tentar aí? Bora lá. Sugestão de vocês aqui que estavam super empolgados. Como é a ideia de vocês? Eu estava pensando no seguinte, eu pensei em usar o mod dentro do for. Primeiro eu pensei nisso, para quando fosse igual a zero... Tenta pseudocódigo. Eu quero a ideia, depois a gente pula para a implementação, tudo bem? A gente tem que conseguir fazer uma ideia que faça sentido para resolver o meu problema. Então, como seria a nossa ideia? Bora, mas só a ideia. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem dá mais? Próximo. E aí? Hã? Melhor não? Certo. Criar um vetor. Sucesso. Próximo. Hã? Vetor de tamanho N. De tamanho N. O que mais depois? Aí eu tenho os valores de massa. Preenche o vetor com valores de 1 a N. Dá para entender o que a gente está fazendo? É isso que eu quero. Antes de você conseguir transformar em código, você precisa de uma ideia que solucione o problema. Então, você tem duas capacidades aí. A primeira é pensar no algoritmo que resolve o problema. E o segundo é conhecer as abstrações que vão te permitir escrever um código que implementa esse algoritmo. Você precisa do algoritmo, você precisa das abstrações para gerar o código. Não adianta de nada você conhecer as abstrações de código se você não é capaz de bolar um algoritmo que resolve. Tá bom? Então, o algoritmo é mais importante do que o código. Então, vamos lá. Criei um vetor, preenchi com os numerozinhos de 1 a N, e agora? Aí eu Vai escolher qual é que começa. A parte de qual começa. Tudo bem. Leia, a gente poderia assim, né? Leia N, leia o escolhido. É escolhido que a gente escolheu o nome escolhido. Leia E, que é o escolhido. E agora? Hã? Eu queria colocar todos os valores de cada posição do vetor igual a 1. Igual a 1? É. Todos igual a 1? Como se ele tivesse escrito. É, como se fosse o valor da vida dele, entendeu? Peraí, tu quer criar outro vetor? A gente tem um vetor. Vamos chamar um vetor pessoas, tá bom? Nosso vetor se chama pessoas com valores de 1 a N. Cria um vetor de pessoas tamanho N. Preenche o vetor pessoas com valores de 1 a N. E agora, eu vou precisar de outro vetor ou só esse daqui? É como se todas as posições do vetor fossem por valor das posições. Aí o valor significaria a vida deles. E eles... Tá. Então você não vai colocar, porque tem várias formas de fazer, tudo bem, pessoal? Eu conheço pelo menos umas 10 formas de fazer isso daqui. Então, a tua ideia é colocar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 7 no vetor. A tua é não usar os números, usar as posições do vetor e aí colocar vivo ou morto sendo 1 ou 0. Então, duas formas diferentes. Vamos escolher uma delas para ver se a gente chega no resultado. Tudo bem? Então, vamos tentar começar com aquela, que já começou com aquela, aí depois a gente volta para essa daqui. Então, pronto, tem os números de 1 a N no vetor. O que eu faço agora? Quando eu escolhi, aí eu pensei. Então, eu peguei o vetor de pessoas e olhei um que escolheu e o que ele fez. Na frente dele ele já estava morto. Aí, tipo, eu substituí da frente com 0, para dizer que tudo morreu. Tá, então vamos lá. Preciso de alguma coisa para escrever aqui. Vocês têm que pensar menos em código e mais em algoritmo. O que é que eu vou fazer agora? Logicamente, o que é que eu vou fazer? O próximo da frente não está morto ainda. Hã? O cara que está com a espada, ele não pode estar morto se ele... Tudo bem, então eu descobri, ó, leia que é a pessoa que vai começar com a espada. E agora? Agora eu vou verificar se a pessoa da frente dele está morto.
verificar se a pessoa na frente dele está morta. Antes de começar esse lereado todo, eu tenho que matar pessoas. Eu tenho que matar pessoas até ou enquanto. Pronto, a gente já tem um critério de o que é que eu vou fazer. Eu vou matar gente enquanto. Professor, matar, professor? Enquanto quantidade de pessoas for maior que 1. Não interessa como eu vou implementar isso, eu sei que é isso que eu vou fazer. Enquanto eu não sei como é que eu vou abstrair isso, mas é isso que eu quero, é isso que eu quero expressar. Enquanto a quantidade de pessoas no meu vetor vivas, né? Enquanto a quantidade de vivos, não sei o que é um vivo e um morto, mas é isso que eu quero descrever. Enquanto a quantidade de vivos for maior do que 1, o que é que eu faço? Não posso continuar porque eu nem comecei. O que é que eu tenho que matar? Quem é que morre? O que é que eu acho? Tem muita gente falando ao mesmo tempo, só ela. Perdão. Eu sei quem vai começar com a espada, esse Ezinho. Então, quem é que vai morrer? O seguinte, então, descobre quem vai morrer a partir de E. A partir de E, eu tenho que achar quem é a criatura que vai morrer. Depois que eu descobrir quem é que vai morrer, é o M. Depois que eu descobrir quem vai morrer, como é que eu mato ele? Ok, então, vetor na posição M recebe 0. Matei ele. E aí? O que significa passar a espada? Descobrir o próximo vivo. A partir de quem? A partir de M. Então, descobrir quem vai morrer é a mesma coisa de descobrir o próximo vivo? É? Então, descobre o próximo vivo depois de E. Beleza? Aí eu vou e descobrir o próximo vivo a partir de quem? De M. Pronto, descobri. O que é que eu faço com esse valor? Hã? Ó, eu lembro que eu estou dentro do loop. O que é que acontece no meu loop? No meu loop, o que acontece? Uma única vez. Alguém tem que ser o novo escolhido. O meu loop começa com o escolhido, mata uma pessoa e o meu loop volta. Quando o meu loop voltar, o que é que eu preciso ter? Um novo escolhido, para que uma nova pessoa morra e volta um novo escolhido. Então, esse vivo depois de N vai ser quem? Vai ser um novo escolhido. Tudo bem? Então, ó, eu tinha um escolhido. Descobri quem é que morre, mata o cara. Descobri quem é o próximo escolhido e aí o que acontece? Volta o laço. E o meu laço vai ficar correndo aqui enquanto tiver gente para morrer. Tudo bem? Agora vamos para a parte 2. Com esse algoritmo, com essa lógica, é claro que as pessoas vão morrer uma pessoa por vez? O meu laço só mata uma pessoa por vez? Então eu sempre tenho uma pessoa viva. Tem perigo disso daqui rodar para sempre? Não. Porque só morre uma por vez e vai ter uma hora que vai chegar em só uma pessoa viva. Acabou o meu funcionamento. Em que momento eu vou mostrar o vetor? Antes de matar, depois de escolher. Depois de passar a espada. A primeira vez para mostrar todos que estão. Depois. Tá. Mostra vetor. E aí, para onde é que eu faço de novo mostrar vetor?
Pode ser. Depois que matar, eu vou lá e mostrar vetor. Tudo bem? Vamos para a parte 2. Então, se a gente tem uma questão, saber resolver é metade da questão. Saber transformar isso que você pensou em código é a outra metade da questão. Então, vamos lá. Fazer o nosso código base aqui. Ler n, int, int size. Pessoal, então, o objetivo da disciplina de EAD não é apenas ensinar a estrutura de dados, mas como toda disciplina de programação, é importante que você aprenda a programar de uma forma decente. Você sai de FUP sabendo programar o suficiente para não morrer, ok? Mas entre saber programar o básico para não morrer e saber programar como gente, existe um caminho. Então a gente vai colocar uma série de regrinhas aqui e eu vou ficar reforçando elas o tempo todo para que vocês virem programadores decentes. Primeira coisa, escolha variáveis que façam sentido. Você não está numa Olimpíada, então você não precisa de n. O que é n? O que é n? N, pessoal, é óbvio que n é o tamanho do nariz da pessoa. Não é óbvio, tá bom? Então, até quantidade é melhor do que n. O size, o vet size, precisa ser também tamanho do vetor. Também precisa disso, tá certo? Mas vamos evitar criticamente variáveis com uma única letra, M, P, B, C, V. Se não está na Olimpíada, que você tem que escrever o mais rápido possível. Meu Deus, uma variável só uma letrinha, tá? Então, toda variável que você criar, como boas práticas de programação, uma variável por linha e inicialize a variável. Mas, professor, o compilador deixa eu criar 10 variáveis por uma linha. Mas não faça isso. Ok? Princípios de programação de código limpo pede que você crie a variável, inicialize a variável e, se você precisar, você descreva. Se o nome for bom, não vai precisar descrever. O que eu preciso mais? Pronto, né? scanf, %d, size. Agora eu vou criar o vetor. Int vet de tamanho size. O que é que eu vou fazer agora? Preencher o vetor. For int i recebendo 1 e menor do que? Menor ou igual a size e mais. Qual vai ser o índice? Vet na posição? E não. E menos 1, que o primeiro elemento cai no 0. O valor do 0 é 1, não é assim? O primeiro elemento vivo tem valor 1. Então, o elemento vivo de valor 1 vai para qual índice? Primeiro do vetor, que é o índice 0. Então, se esse é 1 e eu quero que o primeiro vá para cá, tanto fazia eu colocar o i de 0 até size e colocar i mais 1 no vetor. Faz diferença não. I mais 1. Professor, eu gosto do 0 aqui. Não, fácil. Professor, agora sim vai dar certo. Agora eu sinto. Tá vindo lá de dentro. Eu sinto que vai dar certo. Então a gente já fez as primeiras. Falta aqui, ó. Leia e lê o escolhido. Então eu tenho int escolhido, né? Choose one do escolhido. É o new. Professor, esse daqui é o new. O escolhido é o new. Né? Espada. Como é que a gente chama isso daqui? Escolhido. Criou variável, inicializa variável. Criou variável, inicializa variável. O que é que eu tenho que fazer agora? Ler o escolhido. Scanf, %d, endereço de escolhido. Ok. Li o n, criei as pessoas, preenchi o vetor, mostrar vetor. Como é que eu vou mostrar o vetor? Um for aqui. Você vai precisar mostrar o vetor em algum outro momento?
Aí você vai fazer outro for lá no outro momento? Então, a gente tem uma regra básica de programação, nunca se repita. Então, assim, você tem que ter um negocinho na sua cabeça. Se alterar uma funcionalidade exige mexer em 2 lugares, você está fazendo errado. Se alterar uma funcionalidade exige mexer em 2 lugares diferentes, você está fazendo errado. Alterar uma funcionalidade deve exigir mexer em quantos lugares? Um único lugar. Ok? Então, se a gente vai usar essa função de mostrar as pessoas, se nós quisermos mudar a forma como nós mostramos as pessoas, onde é que a gente deve mudar? Na função. E não em todos os locais que nós colocamos os laços. Um nome bom para essa função? Mostrar vetor. Void mostrar vetor. Recebe o quê? Vetor? O size, mais alguma coisa? Não. Como é que eu mostro? Como é que o problema pede? Pede colchete de abertura, colchete de fechamento, sem espaço no final, tá vendo? Então vamos lá, como é que a gente faz? Printf, colchete. Eu vou mostrar todas as pessoas? Quais que eu vou mostrar? Só as vivas. Como é que eu sei que ela está viva? Diferente de 0. Como é que, onde foi que você colocou que o vivo, que o morto é o 0? Aqui, quando a gente fizer aqui, perdão, quando a gente fizer aqui embaixo, 0. Então você vai ter que, você vai colocar 0 matando ele bem aqui e vai colocar 0 de novo bem aqui. E se você precisar mudar o morto virar -1, você vai ter que alterar em quantos lugares? 2. Isso é bom ou ruim? Ruim. Então o que você deve fazer? Criar um parâmetro. Ou criar uma constante. Quem seria o nosso, por exemplo, const int, o nosso morto vai ser quem? O 0. Então vai ser morto aqui. E recebendo 0, e menor do que size, e mais. Se vet for igual a morto. Se vet for igual a morto, eu faço alguma coisa? Não, se vet for... Se ele for diferente de morto, eu faço o quê? Print. Print o quem? Vet. Centro D. Vet. Não, tá certo. Vou lá, pronto, aparece todo mundo. Printf. Fecha. Tá faltando alguma coisa? O espaço entre eles. Olha como é que a questão pede. Eu não posso ter nem espaço sobrando antes, nem espaço sobrando depois. Se eu colocar para ele sempre imprimir a criatura e depois colocar um espaço, o que é que vai ficar fazendo? Vai ficar sobrando. E se eu colocar para sempre colocar um espaço antes? Vai ter sempre um espaço antes. Soluções. Como é que eu vou saber disso? Mas ele vai estar vivo? Ah, tudo bem. Quem me garante que o primeiro elemento do vetor está vivo? Hã? Nem sempre o primeiro vai estar vivo e nem sempre o último vai estar vivo. Eu tenho que ou saber que ele é o primeiro ou saber que ele é o último. Se ele for o primeiro, eu trato diferente, ou se ele for o último, ele trata diferente. O que é mais fácil para vocês? Descobrir quem é o primeiro ou descobrir quem é o último? É igual o professor, não sabia que ia ter que pensar, não. Será que ainda dá tempo de trancar a disciplina? O que é mais fácil? Descobrir quem é o primeiro ou descobrir quem é o último? O primeiro. Porque descobrir quem é o primeiro é fácil. O primeiro que eu achar é o primeiro.
Para descobrir quem é o último, eu teria que sempre olhar depois, ver além, ir até o final. E aí, isso dificulta a minha vida. Não é verdade? Então, eu, imaginando, por exemplo, você pode fazer assim, ó. Vamos fazer aqui. Se ele não está morto, aí eu posso perguntar: se ele é o primeiro, o que é que eu tenho que imprimir? Ou o que é que eu não tenho que imprimir? Se ele não é o primeiro, eu coloco um espaço, é isso? Pronto, pode ser. Se ele não é o primeiro, eu coloco um espaço. Então, printf espaço. Se ele não é o primeiro, eu imprimo um. Peraí. Para aqui, né? É o seguinte, ó. O primeiro não tem espaço antes. Todos os outros vão ter espaço antes. O primeiro não tem espaço antes. Todos os outros vão ter espaço antes. Então, se não é o primeiro, eu imprimo um espaço. Se não, se não é o primeiro, recebe falso. Eita, agora eu queimei o miolo de vocês, né? Olha aí que divertido. Ó, se eu não comecei a executar, eu tenho certeza que a primeiro que vai executar é o primeiro? Sim ou não? Nunca caiu ninguém, nunca apareceu um vivo. Então, o primeiro que não for morto, eu tenho certeza que ele é o primeiro. Então, se ele é o primeiro, vou inverter que é mais fácil, tá certo? Se ele é o primeiro, então agora o primeiro já passou. Se ele não é o primeiro, então eu imprimo um espaço antes. Agora dá certo. O primeiro não tem espaço, a única coisa que eu vou fazer é mudar o chaveamento. E todos os outros, como não são os primeiros, vão ter o que antes do D? Espaço. Então, o primeiro elemento, coloco o elemento. Todos os outros, espaço, elemento, espaço, elemento, espaço, elemento, espaço, elemento. Isso aí que funcionou. Professor, isso daí foi só para imprimir. Então, pessoal, isso daqui é o que a gente coloca em FUP como laço de controle booleano. Então, vez ou outra, você precisa de um breguesso desse. Você não sabe, por exemplo, tem uma questão lá no FUPSFAN que é arremesso de pedra na lua. Vocês fizeram esse já? Então, no arremesso de pedra na lua, você tem vários participantes. E você não sabe se algum dos participantes vai conseguir ser aprovado para competir. Então, antes de você pegar as pessoas que estão competindo e verificar quem daqueles que está competindo ganhou, você tem que saber se alguém ganhou. Então, uma forma de fazer isso é utilizando esse joguinho de booleano. Sabendo se alguém ganhou, se não ganhou, ele é o ganhador. Se ele é o ganhador e tem outra pessoa tentando ganhar, aí você processa de uma forma diferente. Pode parecer estranho isso daqui, é um pouquinho estranho, mas é muito utilizado para um bocado de probleminha besta. Tudo bem? Ok, conseguimos mostrar o vetor. Vamos testar? Vamos testar? Mostrar vetor, vet size. Outra hora eu mostro para vocês esse. Vocês não fizeram isso em FUP não, né? Então
Então bora lá. Vamos ver se isso aqui funciona. Solver. Vão ser 9 pessoas. E o primeiro vai ser o 6. Deu certo? Aparentemente sim, né? Pelo menos está do jeito que a gente esperava que fosse aparecer. Agora eu tenho que começar a parte divertida. Cortar as cabeças. Vamos lá. Então vamos ver que o nosso algoritmo, enquanto a quantidade de vivos for maior do que 1, o que é que a gente vai ter que criar para fazer isso daqui? A gente vai ter que ter um laço. Como é que você vai saber a quantidade de vivos? O size é suficiente? Você já sabe de cara quantas pessoas vão morrer? Sim, o total Sabe? Então você poderia fazer a quantidade fixa de vezes. Se são 20 pessoas, você manda 19 morrerem. Então você poderia colocar um laço aqui. Você não sabe quantos vão morrer? É size menos 1. Então você poderia fazer um for int recebe 0 e menor do que size menos 1 e mais. Se você não quiser fazer assim, outra formulazinha é, por exemplo, quantidade. Eu começo com quantas pessoas? Size. Eu não posso mexer na variável size porque size me dá o tamanho do vetor. Se eu começar a diminuir size, espoca tudo, né? O vetor fica doido. Eu poderia fazer esse tipo de controle que também é muito comum. Ó. Enquanto se eu tiver quantidade igual a 1, ele entra a primeira vez no laço? Quantidade igual a 1? 1 é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então 1 entra no laço. Quando entrar no laço, qual é o valor de quantidade? Agora que diminuiu? 0. Próxima vez que entrar no laço, ele entra no laço? Não. Então, outra formazinha de fazer laço menos inchada do que o for, né? Faça tantas vezes. Ou então, enquanto QTD maior do que 0, se você quiser ficar controlando manualmente. Ok. O que é que eu tenho que fazer agora? Descobrir o próximo vivo depois de E. Como é que você vai fazer isso? Bora lá. Vamos tentar fazer só essa função? Você tem o valor de E. Cadê? Tem? Tem. Tem o valor de E. Quero saber quem é o próximo vivo. Valendo, vai. Vamos tentar fazer aí. Você tem o valor de E. Você quer saber quem é o próximo vivo depois de E. Como é que você faz isso?
Se é o primeiro recebe falso. Se é ou se Se ele for o primeiro, então não vai ser mais a primeira parte dele. Bora lá, pessoal. Então, minha garganta está doendo, minha voz está baixando. Ó, percebem que eu vou ter que achar um vivo duas vezes? Procurar um vivo e procurar um vivo? Então vamos logo fazer uma função. Todas as vezes que o objetivo for claro, você deve fazer uma função. Todas, de preferência funções pequenininhas que façam só uma coisa. Eu lembro de uma vez um menino de ED fazendo nos projetos, o nome das funções dele era amarelo, verde. Eu disse, meu querido, por que o nome da sua função é amarelo? Professor, porque conta os amarelos. Então, o nome da sua função devia ser contar os amarelos. Ah, é porque eu achei muito grande, por isso que eu botei só amarelo. Por que o nome dessa função é verde? Porque ele vê se os verdes são mais do que os amarelos. Sério, isso é sério, prometo. Era de matrizes que a gente vai fazer mais na frente. Então vamos lá. Achar vivo a partir de início. Acha o próximo elemento vivo a partir de início mais um. E aí? Vou fazer o seguinte. A garganta tá ruim, eu vou pegar mais água. Vocês vão fazendo aqui no meu computador. Quando eu voltar vai estar pronto, funcionando. Começa tudo. Senta ali. Aí tu conta 3 minutos, aí depois tu troca com ele. E aí chama alguém para ficar com o teu papel. Você sabe como é que funciona, tá? Vocês ficam gritando desesperadamente, ele vai só esperando que vocês dizem. Mas grita de um jeito que eu entenda, por favor. Aí o jogo funciona assim. Quem já foi ver aluno sabe, né? Sempre tem o piloto e o copiloto. Então quando ele vem pra cá, ele já chama alguém para ficar no lugar. Ok? E aí quando der o tempo dele, ele sai. E quem assume a posição faz o quê? Chama outra pessoa. E aí dá uns 3, 4 minutinhos. O que acontece? Roda de novo. Já é o jogo, né? Já é o jogo. Aí o objetivo de vocês é voltar para funcionar. Eu já dei um monte de ideias, acho que vocês conseguem terminar. Vou pegar A gente vai começar com while ou for, o que vocês querem começar? Vocês acham melhor com for ou com while? Você bota o vetor, aí abre, bota pet, Certo. aí bota hábitos,
Qual a posição? Aí você bota o início. Do centro. No caso, tu vai. Mod sai. Aí você bota pra frente e bota o ala no. Coloca o while, que aí ele sempre vai encontrar alguém. Não, não precisa não disso aí. Aí ele vai procurar. Bota igual a novo. Não, depois. Ah, aqui, né? Igual a qual? Igual a novo. Sim, não tem antes, todo encaixado. Aí você abre o. Aí você vai fazer aqui início, vai receber o início Mais um? mais 1% sai. Peraí, deixa eu achar o mais aqui. Tem que parar entre parênteses porque É, de verdade. verdade. Tem que somar primeiro para depois fazer o mod. Ah, tá, saquei. Porcento size? A função que ele dá é vai botar 6. O que a gente fazer com size? Com mod. Beleza. Aí você vai retornar início e final. Aí depois você fechar o while, você retorna o início. Certo, então aqui eu já posso fechar o while. Aí você pode fechar o while, só você mesmo. Aí depois aí vai ser o início. Pronto? Sim, aí. Tem que chamar a função. Só que aí no caso eu tenho que. Onde é que ele tá matando o pessoal? Tem que chamar a função aqui. Aqui, né? Tem que chamar nesse while. Só que antes seria matar o que tá com o sai. Tem que. 2, 3 minutos. Cair. Pode vir. Bora o antes. Bora o antes! Então você pode usar aquele Então você pode usar a mesma função para poder escalar. Talvez vai ser. Ei, o Anderson. Vem pra cá, Baitinga. Tu. Senta aí. Tu vai fazer um call aqui para Primeiro você vai botar o o centro não escolher o centro faz na SB0 continue aí você chama aquela função lá em cima. Qual é o nome dela lá? Chavetou Achar vivo. é a chave. Como é? Achar vivo? É, aí você chama os palantes. Você passa os palantes lá. Ao vetor. Vet. Sai. Escolhi lá início. Aí você escolheu lá. Aí. Aí você vai fazer aqui. É escolher no receber. A mesma. Receber, escolher. Não. Escolher.
N mais 1. É aquela probabilidade lá. Lá do centro, N, size. Aí você chega de novo a chave. Agora você chega só a função lá da chave. Será? Não, meu filho, pode ficar aqui. Não, só essa chave. Como é que chama o terminal aqui mesmo? Que eu esqueci. É. Chegar aqui. Liga de novo aí. Ixi, deu problema, vou contar. Eu achei de chegar. Chutaram a cara. É esse cara. Ó, você lembra? Deixa eu ver se eu lembro mexer isso mas aqui. ele tá gravando tudo, né? Peraí. O atalho era. Ctrl. Eu saio, mas ele tá gravando tudo. Ah, esse cara tá com mau contato. Você lembra do abrir o terminal? Ctrl. Por isso que tá. É aqui, ó. Acho que é Ctrl. Ctrl isso aqui. Isso aqui, né? É. Não é Windows. Cuidado aqui pra não bater. Aí o cara vai ter que fazer um. Aí vocês podem dizer pra mãe de vocês: mãe, eu tô no YouTube. Pronto, achei. Tô executado. Tu lembra como é que abre o terminal? Deu certo? Qual a vontade de abrir o terminal, Luciano? Achar vivo. E o que esse achar vivo faz? E quem é que vai morrer? Cadê que vocês estão matando ninguém? Eu vou sair para ir ao banheiro e vou falar com você. Peraí. Vocês iam testar, iam compilar? Mas não deu certo não. Retorno nada. Daqui a pouco vocês continuarem brincando. Vamos lá. Vamos ver se está achando vivo mesmo. Ver se está gravando. Oi, tá. Então tudo que vocês falarem mal de mim vai ficar gravado na hora que eu sair. Vai, cospe no computador dele, vai tudo gravado. Vamos lá. Achar vivo a partir de início. Veja bem. Enquanto vet início mod size foi igual a morto. Enquanto o elemento dessa posição estiver morto, ande. Essa é a ideia de vocês? Então a ideia está certinha. Só que esse termo início ficou ruim, né? Quem é o primeiro elemento que eu vou olhar? Não, tudo bem. Olhando para cá, o início. Início não vale, né? Eu estou atrás, começando a partir de início mais um. Só que talvez início mais um não exista. Então, int posição recebe. Como é que eu garanto que início mais um vai existir? Início mais um. Como é? Mod size. É a mesma coisa que vocês fizeram aqui, né? Enquanto posição. Ó, pessoal, isso é regra de todo operador binário exige espaço antes e exige espaço depois. Todo operador binário antes e depois. Mas, professor, eu acho feio. Problema seu. Não nosso, que a gente que está lendo. Guarde seu sofrimento para você. Não passe para a gente, não. Então, enquanto esta criatura estiver morta, eu tenho que ir para a próxima posição. Todo operador binário precisa de espaço antes, espaço depois. Então, quem é a nova posição? Todo operador binário. Operador binário.
Melhor quebrar o espaço do que quebrar a cabeça de vocês. Agora, ok. Quando o meu while quebrar, é porque eu encontrei alguém que não está morto. E aí eu retorno esta criatura que não está morta. Sucesso? Então bora lá. Ok. Tudo bem. Então bora lá. Eu não estou pedindo quem é o próximo vivo a partir dessa posição. Então eu não começo testando essa posição, porque essa posição eu não quero. Eu tenho que começar testando quem está depois dessa posição. Depois dessa posição, nem sempre vai ser posição mais um, porque se eu estiver no final do vetor, eu tenho que garantir que eu vou voltar para onde? Para o início do vetor. A gente vê em FUP que uma forma de fazer esse andar modular, né, andando feito módulo, é utilizando um operador de módulo. Quem é a última posição válida? É o size menos 1. Se você pegar size menos 1 mais 1 mod size, você vai ter quanto? 0. Size menos 1, a última posição, mais 1 mod size, 5 mod 5, dá 0. 10 mod 10, dá 0. 50 mod 50, dá 0. Então, quando você faz isso daqui, você tem um loop. Quando você chegar no final, você volta para o começo. Chegou no final, volta para o começo. Pronto. Esse é o primeiro elemento que você vai testar. Só que você não sabe se ele está vivo ou está morto. Na verdade, você não sabe o quanto que você vai ter que andar até encontrar alguém que esteja vivo. Então você testa. Enquanto eu estiver olhando para os mortos, olho para o elemento, ele está morto. Então o que é que eu tenho que fazer? Andar. Como é que eu faço para andar? Mesma coisa, andando modular. Estou olhando para esse cara está morto, tenho que ir para a próxima posição. Próxima posição é ele mais 1 mod size, porque se eu estiver no final eu tenho que voltar para o começo. E se ele estiver morto de novo, o que é que eu faço? Ando. E se ele estiver morto? Ando. E se ele não estiver morto? Paro. Na hora que eu paro, eu saio do while e volto. E aí, pronto, eu posso dizer, achei alguém que não está morto. Essa posição não está morto. Qual é o perigo de acontecer aqui? Isso aqui dá para entrar em loop infinito? Hein? Só essa função, só ela. Dá para ela entrar em loop infinito? Dá. Se por acaso você botar no vetor onde todos estão mortos. Então no vetor onde todos estão mortos, daqui ia ficar rodando para sempre. Não é? Então vamos para cá. O que é isso daqui? Vai matar próximo. O que é que isso daqui significa? Na posição do para que esse escolhido mod size? Não, peraí. O escolhido não sempre vai ser um valor válido? Então o escolhido não tem perigo de sair do vetor. A gente precisava do mod size bem aqui, porque eu partia de uma posição e fazia o quê? Somava mais 1. Então eu tinha que garantir que esse passo que eu dava me mantinha ainda dentro da estrutura. Então bora lá. O que é que eu preciso? Achar quem vai morrer. E quem vai morrer é o próximo vivo depois do escolhido para ficar com espada. Então o retorno dessa função vai me dizer o quê? O próximo que vai morrer. Então, o vai morrer é o próximo vivo depois da posição. Agora que eu sei quem vai morrer, como é que eu mato? Morrer recebe 0. E agora quem é que eu tenho que procurar? Quem? Não.
Como é que você sabe que depois desse cara que morreu, o próximo é o vivo? O vivo pode estar lá para... Quem vai ficar com a espada é o próximo vivo depois de quem? Uma hora dessa ele já morreu, né? Uma hora dessa ele já morreu. Então o próximo vivo depois de vai morrer, que já morreu, vai ser quem? Vai ser o novo escolhido. E aí eu posso mostrar o vetor. Vamos testar? Isso. O último o quê? Não tem problema não. O morto é o último da posição. Aí eu pulo bem para cá. Quem é o próximo que eu vou testar? Aí o próximo que ele vai testar é para a posição 0. Então, a inteligência do Breguet está tudo aqui. Eu sempre procuro um vivo a partir dessa posição. Vamos testar se esse negócio funciona? Então, make solver one. Cadê? Ah, tá. 01 é 02. É 6, 2. Ai, não. É parâmetro, não. É 6, 2. Então, o primeiro é o 6. 6 mata quem? Não, o 2. O 2 mata o... Por que o 3 não morreu? Ué, por quê? Alguém já descobriu qual é o problema? Ele está usando os índices e não o número. Quando eu dei 2, ele pensou índice 2. Quem é o índice 2? É o 3. Então, quem é que começa sendo o escolhido, na verdade? É escolhido menos 1. Então, escolhido é igual a escolhido menos 1. Por causa do índice, né? Vê? 6 e 2. Então, quem é o primeiro que morre? É o 3. A espada vai para quem? E depois quem é que morre? Morreu 5, a espada vai para o 6. Morre o 1, a espada vai para o 2. Morre o 4, a espada vai para o 6. Morre o 2. Por que é difícil? É difícil porque a gente está fazendo com a estrutura de dados errada. Um vetor não é para fazer isso. Esse é o tipo de estrutura que a gente chama de lista circular. Não é isso que está acontecendo? Eu não estou andando numa lista circular? No vetor não faz sentido, porque eu tenho que ficar... A gente escolheu a opção mais fácil, né? Eu dei a opção mais fácil. Mas outra opção, ao invés de marcar com 0, seria realmente remover. Como é que eu removo um elemento do vetor? Deslocando todo mundo que estava na frente dele uma posição para trás. Ok? Então, uma forma de fazer isso daqui era... O que a gente fez foi isso, ó. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. A posição estava com 2. Aí eu vou lá e faço o quê? O 2 matou o 3. Agora está com o índice 4. O 4 matou o 5. Aí pula para o índice 6. O 6 matou o 1. Pulou para o índice 2. O 2 matou o 4. Pulou para o índice 6. E o 6 matou o 2. O que eu estou fazendo é rodando. Acho o próximo, acho o próximo, acho o próximo, acho o próximo. Uma outra forma de fazer, que eu quero que vocês tentem fazer, é removendo elementos. Então vamos lá. O primeiro vai tentar, mesma coisa, tá certo? O 2 mata o 3. Como é que o 2 pode matar o 3?
Como é que eu faço para matar o 3, arrancar esse cara? Não apenas marcar, mas realmente me livrar do 3. Eu copio todo mundo uma posição anterior. Então faço o laço copiando. O 4 para trás, 5 para trás, 6 para trás. E aí o que é que eu digo? Que o size diminuiu. Quando eu digo que o size diminuiu, essa informação aqui não faz mais sentido. Agora dá assim. O 2 matou o 3. A espada passou para quem agora? Para o 4, que é o elemento que ficou no lugar do 3. Sim ou não? Sim. E aí o 4 mata quem? O 5, que é a mesma coisa de fazer o quê? Puxar o 6 de volta. 6. E aí agora, e aí lembra, copia e diminui o size, né? Agora o 6 vai matar quem? Aqui nessa rodada é que esse algoritmo, essa forma de resolver, que é ruim, que tem que fazer teste. Porque na hora que o 6 mata o 1, então o 2 vem, o 4 e o 6 diminui o size. Quem é que vai ficar com a espada agora? O 2. Então só esse controlezinho que é chato nessa versão. 2 fica com a espada e depois 4 morre. 6 fica com a espada e depois 2 morre. Então, deixo como sugestão vocês tentarem implementar desse jeito, tudo bem? Só pela diversão. Só pela diversão. Vocês tentam fazer, vocês vão ver que essa partezinha do final vocês têm que controlar direitinho para a hora de matar, de dar o loop, porque sempre tem uns casos velho chato. Mas vamos agora para outra abordagem, tudo bem? A gente viu a primeira que era com marcação, a segunda que era com remoção. Mas a gente teria uma outra forma de resolver utilizando uma outra estrutura de dados. Como as estruturas de dados em C elas não existem prontas, vou fazer o código em C++, tá certo? Só para mostrar para vocês, para motivar para vocês. Então vamos nós. Ué, por que é que não sai? Não. Tá em loop infinito isso daqui. Ah, tá. É enquanto eu não vou matar todos, né? Eu não vou matar todos. É por isso que estava em loop infinito. Eu vou matar todos menos um. Então bora lá. Code sobre. Então bora lá. Vou fazer de duas formas com a lista, tá? Só para vocês entenderem a lógica de o que é uma lista. Eu vou precisar de uma estruturazinha chamada list. E vou usar as mesmas coisas que vocês conhecem para ficar mais fácil a nossa vida, tá? Include não? stdio. cstdio. Aí eu vou precisar dos mesmos códigos. Bora lá. Só que esses códigos vão sofrer algumas diferenças. Eu não preciso mais do achar vivo, porque como é uma lista, toda vez que eu mato e jogo aquele elemento fora, o próximo elemento da lista já vai ser o elemento que... Mas eu vou precisar do mostrar vetor. Mostrar vetor não é mais um vetor. Ele é uma lista. Só que é uma lista de que tipo? Lista de inteiros. Uma lista de inteiros. É assim que você descreve, que nem em Java, tá certo? Porque como a lista é uma estrutura de dados genérica, ela pode ser uma lista de caracteres, uma lista de float, uma lista de qualquer coisa. Então você diz que é uma lista de inteiros. Como você pretende alterar a sua lista? Ok. Então vamos nós. Não preciso desse futricado todo aqui, porque eu não preciso. Porque quem está na lista está vivo. Então, tchau. Então, para cada elemento na lista, o que eu vou fazer? Printf %d elemento.
Só que eu tenho que fazer só o controle do espaço, né? O primeiro elemento não tem espaço. Então, primeiro recebe true. Ups, o que eu fiz aqui? Primeiro recebe. Tudo bem. Tudo bem, faltou alguma coisa. Primeiro recebe true. Se ele é o primeiro, ele tem espaço ou não? Não. Se ele é o primeiro, a partir de agora, então, primeiro recebe falso. Não é mais o primeiro. Se não for o primeiro, eu coloco o espaço. Tentar deixar o mais próximo possível do que vocês conhecem, tá? Tem uma besteiradinha aqui do C++. Porque se eu não colocasse isso, eu teria que dizer a lista. Mas a lista de quem? A lista da biblioteca padrão. Para não ter que fazer esse fuxicado. Então, bora lá. Ok, continua tudo igual. Ok? Esse daqui? Esse daqui? É porque o C++, o Python, o Java, eles têm uma coisa que a gente chama de for range, né? Que ao invés de você caminhar nos elementos passando os índices dos elementos, você caminha pelos elementos através dos elementos. Então, se a tua lista ela tem os elementos 3, 2, 1, 6, 7, 8, a primeira vez que isso daqui entrar no laço, qual vai ser o valor de elemento? 3. Segunda vez que entrar no laço? 2. Terceira vez? Quarta? E a quinta? E depois? Sai do laço. Você não precisa controlar quando é que você sai do laço, até quando você sai do laço. Você está dizendo literalmente, para cada elemento na lista. Aí eu faço o quê? Elemento assume o valor do elemento e aí você consegue imprimir. Você não precisa fazer indexado, ou seja, índice I, lista índice I, não sei o que, índice I, até porque lista não tem índice. Índice é uma estrutura de vetor. O que é o índice 50 do vetor? A partir daquele momento, da cabeça, a partir daquela posição, a cabeça do vetor, você sabe, eu quero o elemento 50. Cada posição do vetor ocupa 10 bytes. Eu vou saltar quantos bytes? Eu quero o elemento 50, cada posição do vetor ocupa 10 bytes. Eu tenho que saltar quantos bytes? 500. Então você dá um salto, acessa a posição e você já tem o valor. Na lista é diferente, você não tem como saltar para onde você quer. Porque na lista, cada elemento só sabe o seu próximo. Só sabe o seu próximo, só sabe o seu próximo. Depois eu desenho uma lista, tá? Então, o que é que eu preciso fazer na lista para chegar no elemento 50? Passar de um por um. Então eu vou para o primeiro e depois segundo e depois terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, até chegar no 50. Então, o conceito de índice é um conceito que só faz sentido para vetores. Tabela hash não faz sentido índice, árvores não fazem sentido índice, listas não fazem sentido índice, mas às vezes a gente usa o índice só para uma questão lógica. Então, quando você está lá no Python e está usando uma lista, ou então você está no Java ou no Python usando o dicionário e você usa o conceitozinho de índice, é só conceitual, aquilo dali não é um índice. Você não está pulando para a posição 5 indexada, está pulando para o quinto elemento, que como ele está e onde ele está, a estrutura vai ter que andar de um por um para você. Então a gente chega outro dia a gente chega em lista, é só para vocês entenderem por que a estrutura de dados faz diferença, tá? Todos os elementos da minha lista estão aqui. Pronto, imprimi. Então bora lá. O que é que eu tenho que fazer aqui? Ler o tamanho
E aí eu tenho que fazer o quê? Criar uma lista. Vamos criar uma lista. A minha lista de inteiros se chama lista. É um nome bom. Lista de inteiros se chama. Ou então poderia chamar vivos. Vivos porque são só os que estão vivos. A partir de agora eu tenho que botar um monte de elementos aonde? Botar um monte de elementos na lista. Como eu não preciso mais de índice, porque lista não tem índice, eu vou colocar os elementos. Uma lista, normalmente, ela começa em um local e termina em um local. Eu posso inserir no final da lista, fazendo uma lista, ponto, pushback. Insere no final da lista. Vai jogar no final da lista. Joga no final da lista. Joga no final da lista. É vivo. Hã? Vivos. Vivos. Quem eu vou colocar no final da lista? Então, quando terminar pushback, quando terminar esse for, o que é que eu acabei de fazer? Preencher a lista com todos os elementos. Ok? Qual é a próxima coisa? Descobrir quem é o escolhido. Descobrir quem é o escolhido. O que é que eu tenho que fazer agora? Mostrar o vetor, tudo bem? Vamos mostrar o vetor. Só que agora meu vetor se chama vivos, né? Vivos. Ok, não preciso mais disso. Eu posso dizer, enquanto o tamanho da lista for maior do que 0, vivos, miséria, vivos. Agora eu preciso, eu não tenho índice, porque listas e índices não fazem sentido. Mas eu tenho que saber aonde é que eu vou começar a matar as pessoas, né? Ok? Então, a gente, por exemplo, pode criar uma estrutura, a gente pode usar uma estruturazinha que vocês ainda vão entender, que é um iterador, que é alguém que está olhando para aquele ponto da estrutura. Vocês fizeram C, vocês sabem o que é um ponteiro, né? Então, o ponteiro, ele não tem o valor do dado, mas ele está olhando para aquele dado, ele está apontando para aquele dado. Então, em estrutura de dados, ponteiros são iteradores, depois a gente vê a diferença. Então, se eu digo que quero começar no elemento 3, elemento 3 são quantos depois do início? Então, bora lá. O escolhido começa em lista.begin. Começa. Vivos. Cara, tá muito hard esse negócio, né? E eu vou fazer o meu escolhido apontar para a pessoa que tem que morrer. Pessoa que tem que morrer. Então, enquanto o valor de escolhido for diferente de... não, eu estou pegando aqui. Escolhido. Usar IT, tá? For diferente de escolhido. Bora pra cá. Preciso saber quem está com a espada, tá certo? Quem está com a espada é o iteradorzinho aqui. Quem é o primeiro a andar com a espada? É o escolhido, correto? Então eu coloquei a espada na mão da primeira criatura. E aí eu digo, enquanto o valor dele não for o escolhido, o que é que eu faço? Passa a espada. Passa a espada, e passa a espada, e passa a espada. Como é que eu acho quem vai morrer? É o seguinte, ok? Só tem uma coisa aqui que então a gente vai fazer aqui uma funçãozinha andar, tá bom? Próximo da minha lista, tá ficando mais complicado do que eu imaginei. É porque o problema que eu resolvi antes era mais fácil. Mas vamos lá, vai dar certo. Vai não. Não vou fazer assim. Eu quero resolver de uma forma que eu não assuste vocês. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Professor, você já começou errado. Você começou errado.
começou errado. Peraí. Processar. Agora. Consegui escapar não. Bora. Pensei, não consegui escapar. Porque a questão, o Cabeças Vão Rolar original não tinha aquela visualização mostrando as pessoas estado a estado. E aí isso facilitava as coisas que dava para fazer manipulação de ficar rodando a lista. Mas como eu preciso mostrar as pessoas em ordem, eu preciso manter a lista fixa e fazer literalmente a espada andar. Então não tem como fugir. Vou precisar de um pegar próximo, tá certo? O que eu queria evitar é só de declarar o iterador, que ele é feio. Mas paciência, tudo bem. Então eu quero, ele é feio, ele é muito feio. Então bora lá. Quem é o próximo? O próximo da lista de inteiros de vivos. Essa lista aqui, ó, tá vendo aqui? Essa lista, ela tem uma estrutura que serve para ficar andando por ela, como se fosse um ponteiro. E o tipo dela é assim, ó. Elemento. Não é feio? É feio. Ok. Então, elemento, ou então iterador, ele olha para um local da lista. Quando a lista termina, eu chego no fim da lista. O fim da lista, ele não é um elemento válido. Ele é um elemento depois do último. Ok? Então, eu faria o seguinte. Eu quero saber quem é o próximo. Então, eu verifico. Eu faço ele andar. Se ele for igual ao final, então eu tenho que fazer o quê? Voltar para o início.
Se ele não é o final, então eu tenho que eu retorno ele mesmo. Não é lista, é vivos. Aqui é vivos. Aqui não é void. Queria escapulir disso, não consegui. Paciência. Então olha como é. Eu estou olhando para um canto da lista. Eu vou para a próxima posição. Se a próxima posição for o final da lista, quem é o próximo elemento? É o começo da lista. Se a próxima posição não é o final da lista, então é quem eu quero a próxima posição. Esse it é o E. Só que o IT ele funciona como se fosse um ponteiro. Ele fica passeando pela lista, passeando pela estrutura de dados. Então, pessoal, eu calculei errado, não era para ser o que eu ia fazer hoje. Mas como a gente está fazendo uma mudança no problema da decapitação, acabou que eu precisei disso. Paciência. Então, eu quero saber quem é o próximo. O próximo é quem vai morrer, não é verdade? Achei quem está com a espada e eu quero saber quem é o próximo. Vivos e T. Então, o cara que vai morrer é o próximo de iterador. E aí eu mato ele. Como é que eu mato ele? Vivos.erase vai morrer. Matei ele, mandei remover da lista. E a lista já me avisa quem é que ficou no lugar dele. Quem ficou no lugar dele foi o escolhido. Só que tem um casozinho. Talvez égua. Eu não queria mostrar isso não. Ah, tá. Desculpa, pessoal, foi falha minha. Falha minha. IT é igual. Falha minha. Foi mal, pessoal. Falha minha. Falha minha de cálculo, que eu não lembrava que ia ter que fazer isso. Desculpa. Vamos ver se funciona. Make solver multiplicar solver 6, 2. Próximo de vírus. Ah, tá, faltou mostrar. Mostrar vetor. Vírus. Ele se matou.
Q1 e se matou. Ok, pessoal. Então vamos lá. Vocês entenderam a solução em C? Que a gente fez caçando, vivo, indo e voltando? Então vocês vão tentar fazer, vocês vão refazer isso daqui e vão tentar fazer a parte 2, que é a atividade, que é a continuação da decapitação. Então, eu fiz aqui o exemplo, eu comecei a falar ontem, não sei se vocês entenderam, mas a diferença é só que eu posso tanto matar o elemento da direita quanto matar o elemento da esquerda. Então, o teu achar próximo, tua funçãozinha achar próximo, vai ter que agora vai precisar de um parâmetro. O próximo de que lado? Ou o próximo mais um da direita, né? E você vai sair rodando mais um. Ou o próximo menos um. E aí você vai sair rodando o vetor ao contrário. Mas todo o resto do código continua igual. Acha o elemento, acha um vivo, seja andando para um lado, ou seja andando para o outro. Depois que você acha, você mata o elemento, e aí você vai fazer o quê? A espada andar N vezes. Aí você vai ter que precisar de outro laço aí, que se o cara que matou é 5, a espada vai ter que rodar quantas vezes? 5 vezes. Então, ao invés de simplesmente achar o próximo depois do que morreu, você vai ter que achar o próximo 5 vezes. Então, você vai ter que meter esse laçozinho ali entre o matar e o achar o próximo. Faça 5 vezes. Acha o próximo. Procura, morre. E aí continua. Sei. Vocês não sabem C++. Ok? Então, assim, a gente começa oficialmente a estudar C++ na semana que vem. Se vocês quiserem, eu sugiro já começarem a curiar lá o LanceCpp. Sim. Esse daqui é para entregar. Não tem problema não. É basicamente C in, C out, essas coisas, né? Hã? Tá, sim. A descrição da questão. Hã? Pode ser em dupla, 3, 10, 50. O importante é vocês começarem a tirar o mofo da linguagem. E eu sugiro vocês tentarem fazer esse que nós fizemos hoje sozinhos. Sozinho que eu digo é não apenas copiar e colar meu código, porque tem um monte de coisa que você tem que ter laço, tem que ter função, tem que ter booleano, controle de entrada, controle de saída, loop, retorno de função, controle de vetor. Então um monte de besteirinha que a pessoa que perdeu a prática se confunde se banana todinha, né? Você tem que controlar o índice, saber se o índice entra, o índice sai. Tá certo? Então o objetivo de hoje, da atividade de hoje, é voltar a praticar a programação. Então você pode refazer o que nós fizemos, começar um novo. Eu vou criar para vocês, né, um chatzinho que eu faço para todas as turmas, tá? É um chat do Hangouts, que nem todo mundo, vocês preferem o WhatsApp? Todo mundo tem WhatsApp? Se todo mundo tiver WhatsApp, a gente cria um grupo do WhatsApp para ficar perguntando de coisas da disciplina. A primeira foto de passarinho dizendo bom dia, eu excluo você. Ok? Tudo bem, pessoal? Então já são 5h20. Eu coloquei aqui algumas instruções lá no README da disciplina. Tudo bem? Isso daqui foi o que nós fizemos ontem. Lá no nosso GitHub. Isso daqui é o que eu quero que vocês façam. Eu não sei se a gente vai utilizar o Moodle, mas conta vocês já têm, né? Começar a estudar C++.
E eu quero que vocês criem uma conta no GitHub, porque provavelmente os nossos trabalhos vão para o GitHub ao invés do Moodle. Bom que vocês aprendem a usar desde cedo o GitHub. Diz. Vai dar commit nisso aí hoje? Hã? Vai dar commit nisso aí hoje? Sim, naquele dia porque eu esqueci. Estava sem internet, eu esqueci. Mas normalmente, assim que eu termino de fazer a chamada, eu já faço o commit na mesma hora. Na mesma hora que eu termino. Aí eu fui tentar olhar o site e não tinha nada, né? Porque eu esqueci. Mas eu faço na mesma hora. Hã? Não, por exemplo, hoje, a aula de hoje, eu chego na minha sala e coloco para fazer o upload. Então, como a gente tem aula amanhã? Não, então pronto. Como eu ainda dou aula amanhã, eu vou voltar para Fortaleza normalmente com os vídeos todos feitos upload. Se eu esquecer, é só vocês me lembrarem que eu esqueci hoje de fazer o upload do vídeo. A última turma, que antes de eu ir para Fortaleza, é que acaba ficando prejudicada porque eu... Hã? Eu vou mandar para vocês, que eu ainda tenho que criar a playlist. Professor, as disciplinas do senhor dos anos anteriores estão lá? Sim. Professor, eu posso tirar dúvida com o senhor de 2017? Pode. Achei o vídeo do senhor de 2017 ensinando. O senhor tem inveja de si mesmo? Não. Acho que eu comecei isso em 2016, 2017. Então deve ter umas 2 turmas de estrutura de dados aí já. Ó, tá vendo aqui, ó? Cada turma tem uma lista. Tem ED de 2018 e ED de 2017. Eu era bem novinho aqui. Ai não, tem ED de 2016, ó. Tá vendo? A gente começava com a princesa, que é o Cabeças Vão Rolar. E aí na aula 2 já tinha a Queimando Árvores. Aqui de 2016, cadê de 2017? 2017? B-Tree, Hash, algoritmo de organização. Aí tem a de 2018. Hã? Ah, tá. Cliquei errado. Princesa de novo. Mais ou menos umas 25 aulas, porque tem aula que não grava quando é só exercício, ou às vezes a gravação dá problema. Lista ligada, lista encadeada, pilha, recursão, aula do Git, labirinto, fractais. Então eu vou mudando a disciplina, uma besteirinha ou outra. Essa disciplina vão ter um bocado de mudanças comparado com as outras, mas sempre tem os conteúdos parecidos, né? Então, semana que vem a gente já começa no C++. Espero que vocês tentem e consigam fazer a princesa. Vou criar o grupo e o link, mandar o link para vocês tirarem dúvidas. Mas existe um Facebook, existe um WhatsApp da monitoria de ED. Pronto. Eu vou pegar ele e vou mandar para vocês, porque é o WhatsApp que estão os monitores, entendeu? Que é o mesmo todos os semestres. E aí assim que eu criar a lista de vocês, colocar esse vídeo, aí eu mando para vocês. Isso. Tá. Não está funcionando? Que é isso? O teu laço está errado, né? Não sei, eu vou junto contigo, né? 10 com 0, 2. Neto, tu tá apresentando errado, o show. Isso é só o show, né?
O 5 matou o 6. O 6 virou 0. E aí que tá mostrando. É a tua impressão que tá bugado. Esqueceu os parênteses. Aí ele tava mostrando os módulos. Tu esqueceu de um parêntese. Aí ele tava mostrando. É porque tu tá tentando matar uma pessoa a mais, ele não tá se matando. Bota aí. Você não vai matar quantidade, é size menos 1. Se você tem 10 pessoas, só morrem 9. Ah, tá certo. Então, queridos, essa atividade já é a primeira atividade da disciplina. As atividades da disciplina não vão ser coisas talvez muito grandes, mas é importante que vocês entreguem. Quem não entregar, já leva um 0 bem redondinho na primeira semana. Primeira semana, primeira atividade, peso 1. Só para motivar vocês começarem a se mover. Eu não fiz chamado ontem, não? Ah, não conseguiu abrir, né? Então é por ontem. Hã? Não, eu já, ó. Quando eu termino a aula, normalmente eu faço isso, ó. Termino a aula. Cadê? Termino a aula, normalmente eu faço isso. Ó. O Git mostra todos os arquivos que eu modifiquei ou todos os que eu ainda não adicionei. Aí diz, eu quero adicionar para serem salvos todos os arquivos dessa pasta. Ele mostra, todos esses arquivos estão prontos para serem salvos. Aí eu digo, eu quero salvar localmente esses arquivos com o nome de princesa. Estão salvos localmente. Agora eu vou dizer, eu quero enviar todos para o servidor remoto, que é lá o GitHub. Eu quero dar um push, git push, para o servidor. O default do nome do servidor é origin, o servidor origin. O meu ramo principal, que se chama master. Pronto. Então quando a gente abrir, ó, github.com/cnpk-ed 2019-1, tá aqui o que a gente fez. Vocês vão criar uma conta no Git, e aí eu ainda vou ensinar para vocês, se vocês estiverem já estudando, Git é uma ferramenta ótima de você aprender. É como se, para você ter que evitar de colocar código versão 1, código versão 2, código versão que funciona. Cadê o código que funciona? Vixe, professor, eu estou só com o que não funciona. O que funciona ficou com o meu amigo no pendrive dele. Entendeu? Para evitar disso, é que existe o que nós chamamos de versionador de código. Tudo que você envia fica não apenas salvo, mas salvo todo o histórico de alterações e a cada época que você enviou. Então, tudo que você enviar para cá, eu sei o que você enviou, quantas vezes você enviou, como ficou esse salvo e mais um monte de coisa. Entendeu? Então, é bem mais prático para a gente do que eu mudo. Professor, mas eu vou poder olhar as respostas do meu amigo, porque os repositórios são públicos. Pode. Você pode olhar as do semestre passado também. Você pode olhar as respostas da minha máquina. Mas não é porque você pode, porque você deve. Ok? Professor, eu estava muito enganchado, eu olhei para entender, eu não entendi. Aí eu pedi ajuda, ele me explicou, aí eu entendi. Tem algum problema? Não. Desde que você coloque no seu relatório. Eu tentei fazer atividade, não consegui, olhei de fulano, entendi, copiei dele, fiquei inseguro, fiz tudo do zero e consegui. Pronto. O seu relatório vale mais para mim do que seu código. Entende a diferença?
Seu relatório explica para mim qual foi o seu processo de aprendizagem. Aí eu vou dar para você uma nota equivalente. Se eu percebo que você estava muito lascado e que realmente você fez todo o esforço para aprender, eu posso te dar a nota toda, mesmo que você tenha copiado de alguém. Entende o copiado de alguém que eu estou dizendo, tá certo? É o seu processo de aprendizagem, você precisa disso. Agora, se é uma pessoa que diz, eu fiz só 70% do código, eu levei 15 minutos para fazer. Aí eu vou dizer, eu preguiça nojenta. Eu não vou dar a nota toda. Então é muito mais a sua evolução dentro do seu processo de aprendizagem. Isso é mais importante do que comparar o seu código com o código do seu colega. Professor, mas eu fiz mais coisas do que ele. A minha nota é menor do que a dele. Tudo bem, eu achei que ele merecia mais porque ele mostrou uma evolução maior. E você merecia menos porque você não fez o que devia ser feito. Ok? Então, assim, o objetivo é lhe ajudar, não é lhe prejudicar. É lhe ajudar. Alessandra Oliveira. Não? Então, se você faltou ontem, você disse que faltou ontem, tá certo? É pelos 2 dias. Se você veio hoje, não, se você não veio hoje, mas veio ontem, você avise também. Bora lá. Alessandra Oliveira. Sucesso. Alexandre Bruno. Os 2? Faltou. Adreina Maria. Veio ontem, tudo bem. Adreina? Os 2? Ângelo Barros. Antônia. Não consegui, desculpa. Sério, não. Dêngela. Carlos Daniel. Os 2. Darlene. Jovan. Rubens. Valdemir. Ícaro. Igor Santana. E Mário. João Vitor. João Vitor Macedo. João Vitor Soares. Johnny Wesley. José Walisson. Karine. Leonardo Bruno. Leonardo Maris. Matheus Félix. Matheus Emanuel. Matheus Gadelha. Nathan Xavier. Paulo Sérgio. Pedro Rocha. Pedrigo. Renato Maia. Rodrigo Gomes. Sara Bezerra. Stephanie. Wanderson. Vitor. Vinícius. Vitor Galvão. Wellington de Souza. Égua turma todinha. Sucesso, uma sessão de lascar. O quê? O quê? Tu tá mandando ele printar 2 vezes em algum lugar. Ué, tá mandando ele mostrar 2 vezes? Eles estão fazendo seleção ainda. Então a gente só vai saber quem são daqui para semana que vem, quando eles fizerem as provas. Trabalha até segunda? Terça, que aí dá para tirar as dúvidas na segunda. Tudo bem? Mas eu tô no grupo da monitoria de AD. Tu não tá não? Beleza, vou chegar lá. Mais um número. Vou só comer. O WhatsApp? Tem como enviar a turma toda? Tem. Pronto, aí eu te pego. Aí vocês perguntam lá, eu respondo para todo mundo. Pronto, fica mais fácil. Professor, por que tá dando errado? Vê isso. Lixo. E aí? Tu tá mostrando lixo. Ó, print F não recebe o porcento. Tu tá mostrando o endereço dos elementos. Não é lixo, é o endereço. Capite? Que bom que você conseguiu se matricular. Graças a Deus. Muito obrigada pela ajuda.
Hã? Onde? Não, é porque acabou agora primeiro. Aí eu tô saindo agora. O Andy ainda vem. Valeu.